Nos últimos vídeos a gente já resolveu alguns exemplos, alguns exercícios também, que estão propostos em alguns livros, sobre leis de Newton. Mas, ainda que a gente tenha se familiarizado um pouco, agora a gente vai tentar entender um pouco mais um aspecto importante da segunda lei de Newton. Que ela tem infinitas aplicações, você vai ouvir falar disso toda hora, mas por que ela tem tantas aplicações? Então, o que a gente não discutiu ainda, com a suficiente, com o suficiente cuidado, é que as leis de Newton são um protocolo para como resolver problemas quando eu tenho uma força resultante não nula. Então, a segunda lei de Newton diz que o vetor força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração resultante. Mas a segunda lei de Newton não diz quem é a força. Então, o que a segunda lei de Newton faz para a gente é fornecer um protocolo de como resolver um problema uma vez que a gente conheça as forças envolvidas. E quando a gente vai olhar para as interações que existem na natureza, na verdade não existem muitas. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco nesse vídeo. Então, o que a gente chama de interações são as formas que o universo possui para uma partícula interagir com outra. Então, eu quero dizer, quando você encosta em uma outra porção de matéria, existe alguma coisa acontecendo entre a sua mão e a coisa que você está encostando, ou sua outra mão assim, e aqui nessa interface do contato existe o que a gente chama de uma interação. Encostar, do ponto de vista mais rigoroso que a gente vai tentar falar aqui, não é o que a gente tá procurando. Encostar não faz muito sentido. Mas quando a gente vai se aproximar, alguma coisa acontece entre a matéria que está na ponta do meu dedo e a que está na palma da minha mão. E o que a gente sente, né, é o que a gente associa com encostar. Então, a interação mais conhecida, ou a mais fácil de ver, talvez também, é a interação gravitacional, que é um dos trabalhos que também foi resolvido ou bastante desenvolvido pelo Newton. Né? Então, a ideia é que se eu tiver dois corpos com massas m1 e m2, e eles estão a uma distância que eu vou representar com essa barra verde aqui, e isso aqui eu vou chamar de um vetor R12. Então, R12 é o vetor que liga uma das partículas até a outra aqui, né? E que vai dar essa distância. Então, isso aqui eu vou chamar de módulo de R12. Só pelo fato dessas duas partículas terem massa, elas vão sentir uma interação. Elas vão sentir uma encostada. E a maneira como a qual essa interação é descrita é essa expressão aqui. Ó. Então, a força que vai ser sentida na partícula 2 devido à partícula 1 vai ser menos g, que é a constante gravitacional, que eu já vou falar daqui a pouco, que multiplica a massa da primeira vezes a massa da segunda, dividido pelo módulo de R12 ao quadrado, na direção do versor R12. Então, essa força tem uma direção que é entre essas duas partículas, né, nessa linha que está representada em verde aqui,
E o sinal de negativo significa que essa força ela é atrativa. Então, a força ser atrativa significa que as duas partículas vão tender a se aproximar e não a se repelir, se elas só estiverem sujeitas a essa força gravitacional, né? Essa constante gravitacional G, ela vale 6,67 vezes 10 a menos 11 em unidades de Newton metro ao quadrado dividido por quilo ao quadrado. Aqui é 1,2 por quilo ao quadrado. Então significa que duas massas de 1 quilo a uma distância de 1 metro uma da outra se atraem com uma força de 6,67 vezes 10 a menos 11 newtons, que é uma força absurdamente pequena, né? Isso é 10 a menos 5 vezes o peso de um fio de cabelo. Então, por que que o fio de cabelo sente uma atração que é 100 mil vezes mais intensa do que a atração entre dois blocos de duas massas de 1 quilo? Porque o fio de cabelo está sendo atraído gravitacionalmente pela Terra, que tem uma massa absurdamente alta, né? Então, se você colocar 1 quilo aqui no M1 e 1 quilo no M2, vai dar bem pouco esse produto. Mas se você colocar lá, sei lá, as miligramas que vai dar um pedaço de fio de cabelo e multiplicar pela massa da Terra, esse produto ainda vai dar uma coisa muito grande. Então, o que a gente chama de força-peso é a força gravitacional, né? Como alguns de vocês já vão lembrar, a gente já discutiu isso em outro momento. Agora, existe uma outra força bastante semelhante a essa, que é a força de natureza eletromagnética, né? A lei para descrever isso é a que foi proposta pelo Coulomb. E nessa representação eu vou fazer aqui em azul. Então, se você tiver duas cargas elétricas e não massas, né? Então eu vou colocar aqui uma carga Q1 e aqui uma carga Q2, que estão a uma distância analogamente ao que a gente fez para a força gravitacional, que estão a uma distância que é o módulo de R12. Então, a força que a partícula 2 vai sentir devido à partícula 1, neste caso de natureza eletrostática, porque são cargas que a gente está supondo que estão fixas, paradas, né, com a posição constante, vai ser uma constante que multiplica a carga Q1 vezes a carga Q2, dividido pelo módulo de R12 ao quadrado, que multiplica o versor R12. E aí aqui tem uma diferença fundamental. Primeiro que não tem aquele sinal de negativo, né? Então aqui, ó, onde eu estou rabiscando em amarelo ali agora, aqui não tem o sinal negativo como a gente tem na força gravitacional. Só que essas cargas aqui, elas podem assumir dois tipos de valores. Elas podem ser positivas, como as massas sempre são, mas elas também podem ser negativas. Então daí que vem aquela famosa expressão de que os opostos se atraem, né?
Então, se as duas cargas forem positivas, a força de Coulomb vai ser positiva e o Q1 vai tender a se repelir do Q2. Se as duas cargas forem negativas, o negativo de uma vai multiplicar o negativo da outra, que vai ficar positivo, então elas também vão se afastar. E se os sinais das duas forem trocados, tanto faz qual que vai ser a negativa, qual que vai ser a positiva, mas se cada uma delas tiver uma polaridade diferente, então elas vão se atrair. E essa constante K, ela vale muito mais do que a constante G que a gente tinha lá em cima. Claro que tudo vai depender das unidades que você está usando, né? Mas eu vou colocar aqui o que a gente usa no sistema internacional. Então o K vai valer 9 vezes 10 a nona, que multiplica Newton metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Então é isso aqui. Para quem quiser procurar mais alguma coisa já ir se adiantando, isso aqui é a constante, de Coulomb. Isso aqui no final é um beta. Vamos reescrever isso aqui. Coulomb. Então, se você olhar, tanto essa lei quanto essa unidade aqui, elas são bastante semelhantes, né? Vamos voltar ali para cima. Então, a gente tem uma constante, que é G no caso gravitacional e K no caso eletrostático. Aqui temos as duas massas, aqui temos as duas cargas. Mas essa constante que está aqui, ela é muito maior, né? No caso da lei de Coulomb, essa constante é da ordem de 10 elevado a décima, é um número que é da ordem de 10 bilhões, né? Então isso quer dizer que, considerando massas em quilogramas e cargas em Coulomb, uma massa de 1 quilo vai dar origem, ou melhor, duas massas de 1 quilo, né, vão dar origem a uma força muito pequena, como eu falei antes. Mas duas cargas que tenham aproximadamente 1 Coulomb vão dar uma força extremamente intensa. E isso em algum outro momento dos cursos de física básica ou eletromagnetismo que vocês vão fazer, vai ser bastante interessante. E a gente vai voltar a essa discussão, ou o próximo professor de vocês vai fazer isso. E existem outras interações. É um tópico que tem avançado bastante, né? Tem muito estudo nos últimos 50 anos nessa área de física nuclear e propriedades, eu vou dizer, fundamentais da matéria. Mas para nós, no curso de física básica, o que interessa é a força gravitacional e a eletromagnética ou eletrostática. Porque as forças nucleares, elas só vão aparecer quando você estiver tratando de reações nucleares, basicamente. Se você estiver bombardeando o núcleo de um átomo, aí você vai observar esses fenômenos onde só com a gravidade e só com a força eletromagnética você não consegue explicar o que está acontecendo. Então existem as forças nucleares forte e fraca. Eu não vou entrar na discussão dessas duas forças, nem vou escrever as expressões para cada uma delas, porque é um problema um pouco mais sofisticado e que foge totalmente do escopo desse curso, né? Mas eu estou falando delas porque o importante aqui é lembrar que na natureza existem essas, vou dizer, 4 interações. Então, se dois corpos estão se atraindo, ou tem uma força gravitacional entre eles,
ou tem uma força eletrostática entre eles, ou tem uma força nuclear do tipo forte ou do tipo fraco entre eles. Não interessa se eu estou falando de um planeta e uma estrela, ou se eu estou falando de um próton e de um elétron, né, de partículas fundamentais. A natureza da interação vai ter que ser uma dessas. O que a gente faz na prática, quando a gente fala que tem força de atrito, existe força de arrasto ou força de tensão ou de tração, é só um nome que a gente dá para um tipo de força característico. Mas isso não é uma interação da natureza. O que eu quero dizer é que se eu vou pegar uma coisa como isso aqui, uma fitinha, ó, e eu vou tentar esticar ela, então quando eu faço isso, eu estou tensionando, eu estou esticando esse elástico. Mas o que acontece fisicamente aqui não é uma força elástica, isso não existe assim na natureza. Mas a gente dá um nome de força elástica para a propriedade que coisinhas compridinhas como essa aqui, por exemplo, vão ter quando você estica elas e ela tende a voltar para a posição que ela estava antes. Mas quem é responsável por essa força vai ser a atração entre as moléculas que compõem esse material aqui. E a atração entre as moléculas vai ser de natureza eletromagnética, por exemplo. De todo modo, esse assunto dessas outras forças que não são as interações que a gente encontra na natureza é o assunto do próximo vídeo. E a gente chama essas forças de forças derivadas, porque elas são derivadas de uma dessas quatro que a gente citou nesse vídeo e falou brevemente sobre elas.